Olha, o empresário vai pedir medida protetiva contra a ex-namorada. A jovem não aceita o fim do relacionamento e ontem colocou fogo no carro do comerciante. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é Tainá Lopes. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, George. Nós estamos aqui em frente à delegacia de Campo Grande, em Cariacica, com o titular da delegacia, doutor André Luiz Landeira, que vai explicar um pouquinho, porque hoje cedo, né, delegado, o senhor escutou vítima e suspeita do crime, né? Boa tarde, senhor. Obrigado pela participação. Então, o que o senhor já avaliou nesse primeiro momento aí dos depoimentos? Bom, nesse primeiro momento nós estamos na dúvida sobre o fato, se seria um crime de dano ou se seria um crime de incêndio, um crime de perigo comum, tá? Mas vai ser feita perícia agora, porque no dia houve uma falha e realmente a perícia não foi feita, mas isso ainda vai ser motivo de apuração, tá? Mas a perícia está vindo aí para nós definirmos se o crime, se o incêndio em si colocou em risco pessoas e o patrimônio alheio. Isso ficando constatado, o crime é grave, o crime é de perigo comum, é crime de incêndio ao código previsto no código. Pela sua experiência, né? O senhor escutou a vítima, que disse que ele frisou essa questão de que estava num relacionamento abusivo, que ela já tinha tido outros comportamentos em relação à violência ou coisa semelhante? Violência, ameaças. Ele fez, podemos dizer assim, o correto. Tá? A primeira problema que houve entre eles, ele registrou a ocorrência. Tá? E agora teve esse segundo problema, né? Mas ele realmente estava no relacionamento abusivo. Ele já tinha acabado com ela há muito tempo. É ela que insistia em voltar a relação com ele. E ela? O que ela disse em depoimento? Ela disse se planejou esse crime ou se agiu por impulso? Qual foi a versão dela nesse caso? Olha só, a versão dela foi que ela surtou. Não, na minha concepção e na minha experiência, ela não surtou, ela premeditou, tá certo? Nós temos já praticamente arrolada testemunhas que viram ela portando a substância inflamável que ela utilizou, tá? Ela estava no local aguardando ele chegar, ela sabia que ele ia chegar lá, portando a substância inflamável. As imagens deixam claro isso, tá? Que o crime foi premeditado, não tem a mínima dúvida na minha concepção. Só falta a comprovação da perícia. O crime é grave, porque o crime é de incêndio, não é um simples dano, não. Então, né, a próxima fase é essa questão de periciar o local onde tudo aconteceu. Isso, a perícia está vindo aqui agora, a perícia vai ser feita agora. Hoje mesmo ela já vai sair indiciada daqui, ou por incêndio ou por dano qualificado, mas eu tenho certeza que é incêndio. Delegado, muito obrigada pela sua participação. A gente escutou esse comerciante, o relato desse comerciante. Nós conversamos com ele, ele contou um pouco dessa história, a versão dele, de como era esse relacionamento e de como tudo aconteceu. Acompanhe a reportagem. As imagens mostram quando a mulher se aproxima do carro. Primeiro, ela apedreja o veículo. Em seguida, espalha algum produto inflamável e coloca fogo. Rapidamente, o carro é tomado pelas chamas. O veículo pertence a esse empresário. Segundo ele, a responsável pelo incêndio é a ex-namorada. De acordo com a vítima, a relação durou cerca de 6 meses. Mas a mulher de 28 anos não aceitava o fim do namoro. Falei que não queria mais nada com ela, que não dava. Ela simplesmente falou, eu vou te acusar de agressão. Só que não tinha nada. Ela não conseguiu provar nada. Eu não agredi. Quando eu voltei, que ela saiu antes de mim, ela foi e cometeu esse crime de botar fogo no carro. Louca. Completamente descompensada. Só que eu tentava sair e ela sempre ameaçando, fazendo ameaça, um monte de coisa. A jovem também teria reagido de maneira agressiva em outra ocasião. Ela quebrou uma câmera Nikon de R$ 3.800 aqui. Sou uma pessoa doida para fazer um negócio desse. A nossa equipe, o empresário contou que um dia antes do carro ser incendiado, a namorada se exaltou com uma funcionária dele. O episódio teria sido motivo para a jovem procurar a polícia. Segundo o empresário, a namorada o levou à delegacia alegando que tinha sido agredida por ele, fato que o empresário nega. Eles foram ouvidos e em seguida liberados. Quando retornavam da polícia, a namorada teria dito ao empresário que causaria contra ele um prejuízo de R$30 mil. Quando eu vi o carro pegando fogo, eu falei, é a doida, é a maluca, para fazer um troço desse. Quando você quebra alguma coisa, arranha, quebra um vidro e tal, é uma coisa. Só que ela destruiu o patrimônio todo e quase pegou fogo na loja. O
O carro incendiado é avaliado em R$39 mil e não tinha seguro. Ela vai ter que pagar, de um jeito ou de outro. Eu não quero ver ela nunca mais na minha vida, entendeu? Pessoa dessa não merece consideração nenhuma. Vocês acabaram de escutar o depoimento, né, do homem, da vítima. E hoje cedo, quando a gente chegou aqui na delegacia de Campo Grande, por volta das 10 horas da manhã, enquanto o comerciante prestava depoimento, a vigilante de 28 anos, a ex-namorada dele, a mulher que aparece nas imagens, também veio até a delegacia para ser ouvida. Ela veio aqui para prestar depoimento, mas antes de conversar com o delegado, bateu um papo com a gente. Você confere a entrevista para saber a versão da mulher. Nossa relação era boa no início, era tudo bom. O problema é a mulher que trabalha com eles, que nunca aceitou meu relacionamento com ele, que pegou as minhas fotos em redes sociais e começou a me difamar em rede social. Eu já desconfiava que ele já me traía com ela, ele sempre falando que não, até que teve um dia que eu já cheguei, peguei os dois dentro da casa dele. Então ali já começou, foi quando eu danifiquei uma máquina dele e paguei, deu mais de R$1.000, R$1.500. Um dia antes do ocorrido do carro, ele contou que vocês foram na delegacia porque você tinha se exaltado com a funcionária dele, foi isso que ele contou, e que você teria denunciado ele por agressão. Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não, fomos à delegacia porque eu briguei com a funcionária dele, não. Fomos à delegacia porque eu retornei do PA para a casa dele. Essa funcionária dele chegou, pediu ele o dinheiro para ir para o salão. Foi aí que eu me exaltei com ele, já estava passando mal. Infelizmente, a gente já começou a discutir, ele falou alguma coisa lá para me ofender lá, então eu falei com ele, olha, já que o problema é delegacia, então vamos para a delegacia. Eu mesma acionei a polícia e fomos à delegacia. Não tenho mais nada a declarar sobre isso. Certo. Só para finalizar, ele diz também que depois que vocês estavam voltando da delegacia, você teria dito que daria um prejuízo a ele, antes de cometer o negócio do carro. Realmente você falou alguma coisa assim? Não, tem mensagem disso em algum lugar? É o que ele disse, eu tô perguntando a você agora. O que ele disse, ele vai fazer tudo para me prejudicar. Mas se não tiver nada disso registrado em algum lugar, gravado, provado, eu não falei nada disso. Eu não falei que eu ia dar prejuízo nenhum a ele, eu simplesmente... Na hora do surto, não tem como voltar atrás, agora eu peguei e fiz essa barbaridade, não tenho como voltar atrás, aí está o prejuízo que eu dei, mas eu não falei nada que ia dar um prejuízo. Pois é, em relação a essas declarações da mulher, o comerciante disse que, e até falou isso para a polícia também, que a funcionária trabalha com ele há anos e que ele não tem nada com essa funcionária, inclusive conhece a família dela. É uma confusão, segundo ele, criada pela ex-namorada e que infelizmente acabou nessa situação. Eu estou aqui agora com a Nájila Zardini, que é advogada, e a presença da Nájila aqui é para esclarecer uma coisa. A vítima, o comerciante de 28 anos, o comerciante, ele saiu aqui da delegacia sem medida protetiva. Ele disse que quer uma medida protetiva contra a vigilante, né, para manter a segurança dele depois desses 2 episódios, mas saiu daqui sem essa medida. Nájila, explica pra gente como é que funciona no caso dos homens, né, quando eles são vítimas. Então, boa tarde a todos. No caso dos homens, é necessário registrar um boletim de ocorrência, munido desse boletim, junto com as provas que ele tem de agressões físicas, né, esse dano patrimonial, se dirigir ao Poder Judiciário para solicitar essa medida. No caso do homem, não há uma previsão legal expressa, assim como a mulher, que tem a Lei Maria da Penha, né, que já resguarda bastante, mas existem casos em que é necessário, sim, a utilização dessa medida. Esse é um exemplo, e precisa socorrer ao Poder Judiciário para repelir essas agressões, esses danos ao patrimônio. Então, munido do boletim de ocorrência com as provas que ele já tem, ele se dirige ao Poder Judiciário e aí é concedido, com base no Código de Processo Penal, uma medida de proteção a ele. Tá certo, muito obrigada, fica o esclarecimento. Há 30 dias para concluir esse inquérito, o delegado ainda vai terminar, né, ouvir um pouco mais essa mulher aqui na delegacia de Campo Grande e deve autuar pelos crimes que ele achar compatível com o ato que ela cometeu. Volto ao estúdio com vocês.